E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já vou começar falando sobre a narração é totalmente fictícia. O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, tá? Não levem pro coração. A história de hoje é sobre um marido parasita, mas a OP nem precisa de muito para poder acordar. Ela já vê a situação e já abre o olho e já se livra dele. É uma história de superação, eu achei ela muito bonita por conta do apoio da mãe da OP e da OP pela mãe, sabe? Elas duas são bem unidas e eu acho que é assim que deve ser uma mãe e uma filha. Não se esqueçam de curtir, tá? De comentar o vídeo, de pá, é de graça 3 vezes na semana e você ajuda já bastante o meu canal. Gente, hoje eu não tenho muito o que falar. Eu confesso que hoje eu tô bastante cansada, tô só a capa do Batman. Não que eu tenha feito nada de extraordinário, mas eu acho que chega uma idade que tudo cansa, né? Não tô falando do trabalho, tá, gente? É porque se você é mãe, se você é pai, se você tem criança em casa, você vai entender. Tem dias que dá aquele cansaço mesmo só por Jesus. Eu vou parar de falar agora. Não se esqueçam de curtir, tá? Um beijo e até logo. Depois que minha mãe se aposentou, ela se preocupou que meu trabalho estivesse me deixando exausta, então passou a vir com frequência para ajudar na cozinha e na limpeza. Para facilitar para ela, pedi ao meu marido, Clement Shaw, que providenciasse um cartão de acesso para o elevador. Ele concordou prontamente. Fique tranquila, querida. Eu cuido disso. Mas alguns dias depois, encontrei minha mãe subindo as escadas, completamente sem fôlego. Quando perguntei por que ela não usou o elevador, ela respondeu, enxugando o suor da testa. Bri, o cartão que o Clem me deu não funciona de jeito nenhum. Tentei várias vezes, mas a porta do elevador não abre. Virei-me para perguntar a Clement sobre isso. Ele passou um braço pelo meu ombro, fingindo inocência. Ah, certo. A administração do prédio disse que o sistema tem apresentado problemas ultimamente. Várias unidades estão com o mesmo problema. Não se preocupe, querida. Já estou cobrando eles. Só diga para a Susan aguentar mais alguns dias. Naquela noite, porém, ouvi a mãe de Clement, Janet Shaw, perguntar em voz baixa. Clem, me diga a verdade. Você realmente deu um cartão de acesso para a Susan? Esse cartão dá acesso total ao prédio. E se algum parente pobre dela pegar e vier aqui roubar coisas? Ouvi Clement bufar. Mãe, relaxa. Não há com o que se preocupar. O que eu dei para ela é uma falsificação que mandei fazer. Não importa quantas vezes ela tente usar, o elevador nunca vai abrir. Você acha mesmo que eu daria um cartão de verdade? Vai saber para quem ela passaria. Janet riu satisfeita. Nossa, você é esperto mesmo. Esse é meu filho. Fiquei parada na entrada, sentindo o sangue gelar. Então era isso. Eles estavam se protegendo da minha mãe o tempo todo. Mas pareciam ter esquecido que o apartamento que protegiam com tanto zelo estava apenas no meu nome. Virei o rosto em silêncio e liguei para meu corretor. Oi, preciso colocar um imóvel à venda. Depois que desliguei, Clement e Janet continuaram conversando. A voz de Clement soava ainda mais arrogante. Além disso, a Susan não deveria estar ajudando na cozinha e na limpeza mesmo? Ela é aposentada, não tem mais nada para fazer. Manter-se ativa faz bem para as articulações. Por que eu deixaria ela usar o elevador? Subir escadas não vai matar ninguém. Janet concordou. Exatamente. Subir escadas é exercício. Na nossa época era muito pior. Por que ela merece esse privilégio agora? Fiquei parada perto da porta, completamente entorpecida. Cada palavra era como uma lâmina. Como podiam falar assim? Será que esqueceram que quando a startup de Clement faliu, foi minha mãe quem deu a ele, em segredo, todas as economias de uma vida? Será que esqueceram que, quando Janet foi hospitalizada, minha mãe cozinhava e passava noites em claro cuidando dela? Minha mãe os tratava como família, mas, pelas costas, eles a viam como uma empregada gratuita. Nesse momento, a voz da minha mãe veio da cozinha. Clem, Bri, Janet, o jantar está pronto. Venham provar a sopa. Acabei de fazer. O entusiasmo dela só alimentou ainda mais minha raiva. Respirei fundo e fechei os olhos. Eu não ia deixar isso passar. Depois de me acalmar, fui para a sala. A mesa estava cheia de comida fumegante, resultado de horas de trabalho da minha mãe. Janet já estava sentada. Pegou o garfo, cutucou o brócolis com manteiga e franziu o nariz. Está muito gorduroso. Como alguém come isso? Com a minha pressão? Não posso. A mão da minha mãe parou no ar, e seu sorriso vacilou. Janet revirou os olhos e deu uma mordida na carne. Está seca demais. Passou do ponto. Muito dura. Susan, você precisa melhorar. O Clem tem estômago sensível. Ao ver sua expressão, lembrei do que ouvi antes, e a raiva explodiu. Bati o garfo na mesa. Se não gosta, então vá embora. Ninguém está te obrigando a comer. Está gorduroso? Tem água? Lave.
Está seco. Compre e cozinhe você mesma amanhã. Janet ficou em choque. Depois olhou para Clement. Clem, veja sua esposa. Nem posso falar nada agora. Estou dizendo para o bem dele. Clement levantou a cabeça e segurou meu braço. Bri, deixa isso. Minha mãe não quis ofender. Olhei para ele e senti nojo. Não quis ofender. Era puro desprezo. Ignorei-o e encarei Clement. E o cartão do elevador? Quando isso vai ser resolvido? Minha mãe não pode continuar subindo até o 8º andar. O que disseram hoje? Um traço de pânico passou pelo rosto dele, mas logo foi escondido. Querida, eu perguntei. Ainda estão resolvendo. Disseram para esperar mais uma semana. Mais uma semana? Afastei sua mão e ri, sem humor. Minha mãe vem aqui várias vezes por semana. São 16 lances de escada. Ela tem problemas no joelho. Como vai esperar? Janet interrompeu com sarcasmo. Qual o problema? Isso é exercício. Ela não é tão frágil assim. Ignorei-a e continuei olhando para Clement. Então, de repente, propus. Israel Reddit. Já que não podem resolver agora, tenho uma ideia. O cartão da Janet funciona, não é? E ela nem vem sempre. Vamos dar o cartão dela para minha mãe por enquanto. Se a Janet quiser vir, pode subir pelas escadas de vez em quando. Afinal, isso é exercício, não é? O silêncio à mesa caiu imediatamente, pesado e sufocante. Os olhos de Janet se arregalaram de indignação. Isso está fora de questão. Por que ela usaria o meu cartão? Você espera que eu suba as escadas para visitar meu próprio filho? Brianna, o que exatamente você está insinuando? O rosto de Clement mudou na hora. Ele claramente não esperava aquilo. Antes que pudesse responder, Janet bateu a mão na mesa e se levantou, apontando o dedo para mim. Não, de jeito nenhum. Escute bem, Brianna, nem pense nisso. Esse cartão é meu. Ninguém encosta nele. Clement correu para conter a mãe, lançando um olhar sombrio para mim. Bri, pare com isso. Como ela usaria o cartão da minha mãe? A administração tem regras rígidas. Um cartão por morador. Não dá para simplesmente transferir. Ver o quanto ficaram tensos e defensivos destruiu qualquer esperança que ainda restava em mim. Minha mãe, assustada, largou o garfo e veio segurar meu braço. Bri, deixa pra lá. Por favor, não discute. Eu realmente não me importo com as escadas. Vou encarar como exercício. Ao ver minha mãe cedendo enquanto aqueles dois mantinham expressões frias, senti uma tristeza profunda. Dei um tapinha na mão dela para tranquilizá-la e levantei o olhar para Clement e Janet. Janet pareceu incomodada, mas manteve o tom duro. Que olhar é esse? Isso não está aberto à discussão. Forcei um sorriso e me levantei devagar. Tudo bem, sem discussão. Clement, lembre-se do que disse hoje. Não olhei mais para eles. Segurei a mão da minha mãe e falei baixo. Mãe, vamos embora. Não vale a pena ficar aqui. Saímos deixando Janet reclamando e Clement tentando acalmá-la. Puxei minha mãe até a porta, já sabendo que aquela família não tinha mais conserto. Me abaixei e peguei nossos sapatos rapidamente. Minha mãe me olhou preocupada. Bri, esquece isso. Eu estou bem. Não faça isso por mim. Olhei firme para ela e a interrompi. Mãe, vou ficar com você hoje. Vamos para sua casa. A casa dela era limpa, confortável, onde viveu a maior parte da vida. Era ali que ela deveria estar, aproveitando a aposentadoria, não sendo tratada assim. Eu já tinha dito isso muitas vezes. Ela sempre respondia com um suspiro e um carinho na minha mão. Bri, não estou pedindo nada. Só tenho medo de que essa família dificulte sua vida. Não me importo de me cansar se você estiver feliz. Isso apertou meu peito. Todo o esforço dela só resultou em desrespeito. Mãe! Segurei sua mão com mais força. Você não precisa passar por isso por mim. Essa família não vale a pena. Nesse momento, Clement veio até a entrada e segurou meu pulso. Brianna, já terminou? Minha mãe mal falou nada. Precisa mesmo fazer esse escândalo? Ela é mais velha. Tenha respeito. Respeito? Afastei sua mão. Respeito é mútuo. Onde estava esse respeito quando você e sua mãe tratavam a minha mãe com desconfiança pelas costas? Clement piscou, vacilando. Do que você está falando? Não fizemos nada disso. Dei um passo à frente. Clement, pare de fingir. Preciso mesmo dizer. O cartão do elevador que você deu para ela era falso, não era? O rosto dele empalideceu. Ele evitou meu olhar. Janet interveio imediatamente. Brianna, pare de acusar meu filho. Você tem provas? Está paranoica por causa da sua família humilde e quer arrumar confusão. Está com medo de admitir? Quer que eu vá agora mesmo à administração verificar o cartão? Ou chamamos a polícia para ver o que dizem sobre cartões falsificados? Clement ficou furioso e envergonhado. Sim, é falso. E daí? Por que eu deveria dar um de verdade? Quem garante que ela não passaria para parentes? Se algo sumisse, quem seria o responsável? Você? Mesmo esperando isso, ouvir da boca dele foi como um golpe. Clement, levantei a mão para dar um tapa, mas ele segurou meu pulso. Estou errado? Ele já não escondia o desprezo. Sua mãe é só uma trabalhadora aposentada. Seus parentes são todos gente simples. É errado ser cauteloso? Brianna, este apartamento é nossa casa, não um hotel gratuito para sua família. Chega! Empurrei-o e me coloquei na frente da minha mãe. Clement, escuta bem. Primeiro, minha mãe não te deve nada. Você deve a ela. Segundo,
Você vive dizendo que essa é nossa casa? Fiz uma pausa. Parece que você esqueceu que a escritura está apenas no meu nome. Este apartamento é meu, comprado antes do casamento com o dinheiro de uma vida inteira da minha mãe. Não tem nada a ver com você nem com sua mãe. Clement ficou sem palavras. Janet parecia em choque. Já que você não quer ser família, vou te dar 3 dias. Arrume suas coisas e saia daqui. Sem dizer mais nada, tirei minha mãe de casa. Só quando voltamos para a casa dela é que o nó no meu peito finalmente começou a se desfazer. Mal dormi. Minha mãe não foi muito melhor, revirando-se até o céu clarear. Ela se sentou na beirada da cama, me observando, com os olhos pesados de preocupação. Apertei sua mão, oferecendo todo o conforto silencioso que pude. De repente, meu celular vibrou. Era Clement. Atendi, e a voz impaciente dele imediatamente encheu meu ouvido. Brianna, me diga que você ainda não está emburrada. Por que sua mãe não está aqui fazendo o café da manhã? Vou me atrasar para o trabalho. A geladeira está vazia. O quê? Você espera que eu passe fome? Ele parecia tão convencido. Era como se a noite passada nunca tivesse acontecido. Como se fosse dever da minha mãe aparecer ao amanhecer para cozinhar para ele. A ousadia quase me fez rir. Para ele, a noite anterior foi só um pequeno chilique que ele podia ignorar. Ele realmente esperava que tudo voltasse ao normal, que minha mãe continuasse servindo. Falei ao telefone com a voz fria e firme. Clement, você está com amnésia ou achou que eu estava brincando ontem à noite? Clement fez uma pausa, e então seu tom ficou desagradável. Israel Reddit. Brianna, você vai deixar isso pra lá algum dia? É algo tão pequeno. Por que guardar rancor? Minha mãe cometeu um deslize, e eu admiti que o cartão era falso, não admiti? O que mais você quer? Só diga para ela vir aqui cozinhar. Estou morrendo de fome. Me escute, Clement. Primeiro, minha mãe não é sua empregada doméstica e não tem obrigação de cozinhar para você. Segundo, eu não brinco. Você tem 3 dias começando ontem. Isso deixa 2. Se você não sair até o prazo, vai lidar com as consequências. Brianna, você... Ele finalmente percebeu que eu estava falando sério, e sua voz subiu, misturando pânico e raiva. Desliguei e bloqueei o número dele imediatamente. Nos 2 dias seguintes, fiquei com minha mãe para mantê-la calma enquanto trabalhava rápido para coordenar com o corretor de imóveis. Na tarde do 3º dia, Gerald Nixon me ligou, soando cauteloso. Senhora Garcia, temos um problema. Trouxemos um cliente para visitar a propriedade hoje, mas seu marido e uma mulher mais velha foram muito agressivos. Eles bloquearam a porta, insistiram que o apartamento não está à venda e mandaram todo mundo embora. Meu olhar endureceu. Exatamente como eu imaginei, eles seriam difíceis. Sr. Nixon, peço desculpas pelo incômodo, disse, controlando a raiva para manter a voz firme. As pessoas lá dentro, incluindo o Sr. Shaw, estão invadindo. Vou resolver isso imediatamente. Desliguei, peguei meu casaco e as chaves e saí sem pensar 2 vezes. Era hora de tirar os aproveitadores que haviam tomado minha propriedade. Parado em frente à porta familiar, respirei fundo e a destranquei. Quando a porta se abriu, o cheiro me atingiu, comida rançosa misturada com um perfume barato e desconhecido. Um par de saltos altos brilhantes que definitivamente não eram meus, estava jogado na entrada. A mesa estava cheia de embalagens vazias de lanches e caixas de pizza. Recipientes abertos de comida estavam espalhados, com a gordura já endurecendo na superfície. Mas a pior parte era a jovem desconhecida usando minha camisola de seda. Ela estava sentada no sofá, com as pernas cruzadas, assistindo televisão. Ela parecia ter pouco mais de 20 anos, usando maquiagem pesada e completamente à vontade. Ao ouvir o barulho, a mulher se virou. Parou ao me ver, depois franziu a testa, com um tom hostil. Quem é você? Você não pode simplesmente entrar na casa dos outros. Janet saiu do quarto ao ouvir as vozes. Quando me viu, o pânico passou rapidamente pelo rosto dela. Brianna, você tem muita coragem de aparecer de novo. Isso é invasão. Soltei uma risada curta e fria e entrei na sala, observando a bagunça. Esta é minha propriedade. A verdadeira questão é, por que você está aqui sem minha permissão e ainda trouxe uma estranha? Clement, provavelmente acordado pelo barulho, saiu do quarto esfregando os olhos. Seu rosto mudou no instante em que me viu. Brianna, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Repeti. Se eu não tivesse voltado, ainda não saberia que você destruiu meu apartamento e trouxe outra mulher para cá. Olhei fixamente para a mulher no sofá. Não seja ridícula, Clement respondeu na defensiva. Esta é minha prima distante, Laura. Ela só está de visita por alguns dias e precisava de um lugar para ficar. Laura se levantou, cruzou os braços e me avaliou de cima a baixo. Então você é a Brianna? Se o Clem não tivesse me contado, eu teria achado que você era uma vendedora qualquer. Por que está tão nervosa? Ele também mora aqui. Ele disse que eu podia ficar. Qual é o problema? Janet entrou rapidamente na conversa, ignorando completamente a bagunça. Exatamente. Brianna, você simplesmente foi embora para a casa da sua mãe e deixou tudo assim. Se a Laura não tivesse ajudado, teríamos passado fome. Ela é muito mais sensata que você, trabalhadora e atenciosa. Ela está ajudando, então pode usar minha camisola, minhas coisas e destruir minha casa? Sorri com ironia. Clement, vou te perguntar uma última vez. Você vai pegar sua mãe e sua prima e sair agora, ou quer que eu chame a polícia e denuncie vocês por invasão? Ao ouvir a palavra polícia, Janet e Clement ficaram pálidos.
Laura também se abalou, olhando nervosamente para Clement. Brianna, você precisa mesmo ser tão extrema assim? Disse Clement, tenso. Tudo o que eu fiz foi impedir sua mãe de usar o elevador. Isso é motivo para tudo isso. Eu moro aqui há anos. Para onde eu vou? Olhando para ele, percebi que qualquer palavra a mais seria inútil. Ignorei seus rostos e fui até a varanda para ligar para Gerald. Senhor Nixon, pode trazer os clientes. E peça para a segurança do prédio enviar 2 guardas. Podemos precisar de ajuda. Quando os seguranças apareceram na porta, Clement, Janet e Laura ficaram completamente atônitos. Clement finalmente reagiu. Correu até mim e segurou meu braço. Brianna, você está mesmo vendendo o apartamento? Se fizer isso, eu vou me divorciar de você. Não diga que eu não avisei. Olhei para o desespero dele e achei risível. Ah, nós vamos nos divorciar, com certeza. Mas eu também vou vender este apartamento. Assenti para os seguranças. Por favor, fiquem de olho nesses 3. Eles têm 30 minutos para arrumar as coisas e sair. Se não cooperarem ou começarem a causar danos, chamem a polícia imediatamente. Janet se jogou no chão, gritando com toda a força. Isso não está certo. Minha nora está vendendo o apartamento só para me expulsar. Onde está a justiça? Os 2 seguranças eram profissionais experientes. Já tinham visto cenas assim muitas vezes. Senhora, por favor, coopere. Se continuar assim, vamos ter que chamar a polícia. Olhei para o relógio. Clement, você tem 25 minutos. Você pode sair agora ou pode esperar aqui pela polícia. A decisão é sua. Clement me encarou, os olhos ardendo de ressentimento. Ele cerrou os dentes, forçando as palavras a saírem. Vamos nos mudar. Finalmente, sob supervisão rigorosa, Clement, Janet e Laura saíram, carregados de sacolas e com aparência completamente derrotada. Alguns dias depois, a venda foi concluída em tempo recorde. Recebi o pagamento integral e o novo proprietário já estava pronto para se mudar. Naturalmente, a notícia chegou rapidamente a Clement. Naquela tarde, eu voltava do mercado com minha mãe, ambas carregando sacolas pesadas. Assim que chegamos à entrada do prédio dela, uma figura familiar e desgrenhada saiu correndo de um canto, bloqueando nosso caminho. Em poucos dias, Clement havia se tornado irreconhecível. Sem fazer a barba, com os olhos vazios e vestindo uma camiseta amassada, ele havia perdido completamente o antigo ar de refinamento. Ao me ver, caiu de joelhos com um baque pesado. Israel Reddit. Bri, eu estava errado. Eu sei que estava errado. Ele se agarrou às minhas pernas, segurando o choro, chamando a atenção de vários vizinhos. Eu estraguei tudo. Fui horrível. Não deveria ter tratado sua mãe daquele jeito, nem falsificado aquele cartão, nem dito aquelas coisas. Por favor, me perdoa dessa vez. Pelos velhos tempos. Assustada, minha mãe estendeu a mão por instinto para ajudá-lo. Clem, levante-se. Se controle. Segurei a mão dela. Olhei friamente para o homem aos meus pés, o homem com quem eu já tinha dividido a vida, e não senti nada além de repulsa. Eu sabia que aquele pedido de desculpas era apenas desespero disfarçado. Clement, levante-se. Minha voz saiu gelada. Pare de fazer cena. Não vou. Se você não me perdoar, não vou levantar. Então a máscara caiu, revelando seu lado arrogante. Ele ergueu a voz. Bri, o apartamento foi vendido. Minha mãe e eu estamos sem teto. Mal conseguimos pagar um hotel. Você não pode ser tão cruel assim. Depois de tudo, você vai mesmo me deixar na rua? Fiz uma expressão de desdém e afastei minha perna. Você não tem aquela prima tão trabalhadora e atenciosa? Peça para ela te ajudar. Ou volte para a cidade da sua mãe. Não parece uma opção viável? Clement empalideceu, desviando o olhar. A Laura foi só algo temporário. Bri, se você não gosta dela, eu mando ela embora. Clement, interrompi. Pare com isso. Desde o momento em que você falsificou aquele cartão para tratar minha mãe como uma intrusa, e desde o momento em que trouxe outra mulher para a minha casa, tudo acabou. Não finja arrependimento. Você está de joelhos porque não tem mais opção. Acha mesmo que eu teria pena de você agora? Os vizinhos começaram a cochichar, sem disfarçar. Não é aquele genro dos Garcia? Por que está ajoelhado? Ouvi dizer que tratava a sogra como empregada e ainda mentia. A esposa vendeu o apartamento. Bem feito. Tem gente que só aprende assim. O rosto de Clement ficou vermelho de vergonha. Incapaz de suportar os olhares, levantou-se desajeitado, sem coragem de insistir. Ignorei completamente. Segurei o braço da minha mãe. Mãe, vamos subir. Hoje eu faço o jantar. Ao me virar, ouvi Clement ranger os dentes, falando baixo o suficiente para só eu ouvir. Brianna, você vai se arrepender. Eu não vou deixar isso assim. Não parei, nem olhei para trás. Eu sabia que alguém como ele, obcecado pela própria imagem, não encerraria ali. E como esperado, poucos dias depois, tudo explodiu. Primeiro vieram mensagens de parentes distantes e antigos colegas, gente que eu não via há anos, sondando se eu estava tendo problemas no casamento. Depois, um amigo próximo me ligou, aflito. Bri, você viu o que está viralizando? O Clemente está fazendo uma live e falando um monte de absurdo sobre você. Meu coração afundou ao pegar o celular. Uma manchete chamativa liderava da lista. Marido acusa esposa de esconder bens e manter vários casos. Na transmissão, Clement usava uma camisa velha e amarrotada. O cabelo estava bagunçado, o rosto abatido, e ele chorava diante da câmera.
O fundo parecia um quarto de motel barato. Janet estava ao lado dele, fingindo enxugar lágrimas inexistentes com a manga. Pessoal, por favor, julguem vocês mesmos. A voz dele tremia. A atuação era fraca, mas ainda assim conseguia provocar reação. Eu dei tudo por essa família. Nunca imaginei que minha esposa já estivesse emocionalmente distante há tanto tempo. Ela me desprezava por eu não ganhar o suficiente e se envolvia com outros homens. Pelo bem da família, engoli meu orgulho e suportei tudo. A sessão de comentários entrou em colapso, com mensagens tóxicas rolando sem parar. Caramba, isso é real? Ela não parecia esse tipo, mas traiu? Aposto que viu o marido quebrado e foi atrás de outro. Ela transferiu os bens primeiro? Isso foi calculado demais. Que mulher nojenta. Tomara que se dê mal. Assistindo aos comentários inundarem a tela, Clement parecia se alimentar daquilo. Ele intensificou imediatamente sua atuação. Ela não só me traiu. Pelas minhas costas, vendeu nossa casa, que construímos juntos, e levou todo o dinheiro. Agora minha mãe e eu estamos sem teto, presos nesse motel barato. Mãe, me desculpa. Ele forçou algumas lágrimas. Janet, ao lado, encenava um colapso dramático. Era repulsivo. Em seguida, Clement apresentou suas provas. Mostrou fotos borradas minhas apenas caminhando com um colega após o trabalho, distorcendo tudo como se fosse um encontro secreto. Depois, uma foto de costas em um café, durante uma reunião com um cliente, que ele alegou ser um encontro com um amante. A parte mais absurda eram as conversas falsas. Capturas de tela claramente manipuladas, com uma conta usando minha foto, enviando mensagens explícitas e planejando esconder dinheiro. Mesmo com falhas evidentes, muita gente acreditou. A multidão comprou a história sem questionar. Rapidamente, fui exposta. Meu nome, fotos e até o endereço da minha mãe começaram a circular. O assédio foi imediato. Alguns chegaram a ligar e enviar mensagens ofensivas diretamente para mim. Israel Reddit. Ao ver aquilo, minha mãe começou a tremer, lágrimas escorrendo. Como alguém pode acreditar nisso? A abracei com força. Mãe, está tudo bem. Não tenha medo. Eles estão desesperados. Isso vai virar contra eles. Depois que ela se acalmou, comecei a agir. Entrei em contato com meu advogado e salvei todas as gravações e mensagens em que Clement e Janet me ofendiam ou ameaçavam. Não perdi tempo discutindo com desconhecidos na internet. Aquilo só prolongaria o caos. Se ele usou a internet para mentir, eu usaria para expor a verdade. Criei uma nova transmissão ao vivo com o título direto: Expondo Clement Shaw. Lágrimas falsas versus provas reais. Compartilhei o link com amigos e conhecidos. Assim que entrei ao vivo, uma multidão curiosa apareceu. Sem maquiagem, com roupas simples, sentei diante da câmera. Minha postura calma contrastava completamente com o teatro de Clement. Olá, eu sou Brianna Garcia, a esposa que o Sr. Shaw está acusando. Fui direta com voz firme. Estou aqui para responder às acusações falsas e apresentar as provas reais. O que Clement não sabia era que eu tinha uma câmera de segurança na sala. Exibi o primeiro vídeo, a discussão sobre o cartão do elevador. Nele, Clement admitia claramente ter falsificado o cartão e ainda insultava minha mãe. O tom arrogante e cruel dele ficou evidente. Os comentários começaram a mudar imediatamente. Espera, ele falsificou o cartão só para a sogra não usar o elevador? Que cara nojento. Ele fez ela subir 8 andares para cozinhar? Isso é absurdo. Em seguida, mostrei o segundo vídeo, a invasão do meu apartamento. Lá estavam Clement, Janet e Laura, agindo com total desrespeito, usando minhas coisas e admitindo a situação diante dos seguranças. Sobre a acusação de que eu vendi o apartamento escondida, levantei o documento. A escritura prova que o imóvel é meu, adquirido antes do casamento. Ele não tem qualquer direito sobre ele. Mostrei também fotos do estado em que deixaram o apartamento. Eu vendi porque não podia mais tolerar a invasão e destruição da minha própria casa. Por fim, desmontei as acusações de traição. Ampliei a foto com meu colega. Segunda-feira, 18 horas. Esse é meu supervisor, Sr. Breck Fletcher. Estávamos discutindo o trabalho. Tenho registros disso. Depois, a imagem no café. Sexta-feira, 15 horas. Esse é um cliente, Sr. Rory Haywood. Há registros da reunião e câmeras no local. Por último, as conversas falsas. Ampliei os erros óbvios. Sr. Shaw, você sequer verificou os dados antes de falsificar isso? Ou pediu para algum amigo fazer esse trabalho mal feito? Os comentários se voltaram completamente contra ele. Isso é uma falsificação ridícula. Nem tentou esconder direito. Desespero total. Olhei diretamente para a câmera. Sr. Shaw, você usou mentiras para incitar assédio e difamar meu nome. Isso é ilegal. Meu advogado já reuniu todas as provas. Nos vemos no tribunal. Depois de desmontar as mentiras de Clement pedaço por pedaço, dei o golpe final. E quanto àquela chamada prima distante, Laura? Parei para dar efeito, observando os comentários voarem na tela, antes de abrir a checagem de antecedentes e uma série de fotos em alta resolução. De acordo com os registros, o nome verdadeiro dela é Lorene Ramos. Ela não é prima de jeito nenhum. Ela estava no 3º ano quando eles estavam na faculdade. Alguém que ele perseguiu por anos antes de casarmos, mas nunca chegou a conseguir.
Aqui estão fotos deles da faculdade, junto com os registros bancários mostrando os presentes que ele tem comprado para ela. E essas transferências começaram muito antes do nosso casamento desmoronar. As fotos não deixavam espaço para dúvidas. A linguagem corporal entre Clement e Lorraine era claramente íntima, muito além de simples amizade. E os registros financeiros revelavam um rastro consistente ao longo dos anos. Em seguida, apertei play nas imagens de vigilância. O vídeo mostrava Lorraine usando minha camisola de seda, o decote caindo, enquanto se acomodava no sofá com as pernas apoiadas no colo de Clement. Clement estava sentado de lado, descascando uma maçã com naturalidade. Ele cortou um pedaço e o levou diretamente aos lábios dela, sem hesitar. Ela comeu de sua mão, com um sorriso provocador. Depois, se apoiou em seu ombro, os dedos traçando círculos em seu peito. Sua voz soava doce, quase enjoativa. Isso está bom. Você cuida tão bem de mim, Clem. Seja sincero. Eu sou muito melhor que sua esposa, não sou? Clement sorriu, olhando para ela com carinho, e beliscou levemente sua bochecha. Sua travessa... Não exagere. Como ela poderia se comparar a você? Você é a única pessoa com quem eu realmente me importo. O vídeo terminou. Então, quem está realmente tendo um caso? Quem está desviando bens conjugais para sustentar uma amante? Acho que a resposta é óbvia. Minha voz carregava um tom frio e afiado. O senhor. Shaw está agindo assim porque perdeu tanto sua casa quanto sua fonte de apoio. Agora, tenta usar o assédio online para me pressionar. No instante em que a verdade veio à tona, os comentários explodiram. A opinião pública virou completamente. As mesmas pessoas que me atacavam minutos antes começaram a pedir desculpas, e correram para a transmissão dele exigindo respostas. Quando a live terminou, as consequências foram imediatas. A identidade de Lorraine foi exposta, assim como seu trabalho e redes sociais. Suas publicações foram invadidas por críticas e questionamentos. O telefone do escritório de Clement não parava. Pouco depois, ele foi demitido por conduta inadequada que prejudicou a reputação da empresa. Eles tentaram me destruir, mas acabaram destruindo a si mesmos. Dias depois, contratei oficialmente um advogado para processar Clement, Janet e Lorraine por difamação e invasão de propriedade. Meu advogado informou que Clement queria um acordo. Aceitaria o divórcio sem contestação e abriria mão de qualquer direito, em troca de eu retirar o processo. Soltei uma risada fria. Ele só sentiu medo depois de sofrer as consequências. O divórcio foi finalizado rapidamente. Vi Clement uma última vez no fórum. Ele parecia irreconhecível, abatido, olhos vazios. Assinou os papéis sem dizer uma palavra e foi embora às pressas. Sob a luz do sol, com a sentença nas mãos, senti um alívio profundo. O peso que carreguei por tanto tempo finalmente desapareceu. Minha mãe e eu seguimos em frente. Com o dinheiro da venda e minhas economias, comprei um novo apartamento, espaçoso, iluminado e tranquilo. A preocupação sumiu do rosto dela, dando lugar à serenidade. Ela voltou a cuidar das plantas e entrou para um clube do livro. A vida, enfim, encontrou um ritmo calmo. E eu sou profundamente grata à versão de mim mesma que, naquela noite, escolheu não ficar em silêncio. Quando o medo de perder desaparece, o destino finalmente entrega o que você realmente merece. Fim, que Deus te abençoe.